quadrado. Passando aqui para lembrar para vocês darem uma curtida aí no vídeo, se inscrever no canal, aperta o sininho de notificações para vocês ficarem por dentro da novidade. Vem curtir a matemática. A aula de hoje a gente vai falar sobre função quadrática ou função do segundo grau, definição de uma função quadrática. Eu vou ter uma função quadrática quando o número que vier acompanhado do x, esse x ele tem que ter esse número 2 em cima dele. Esse número 2 vai dizer que a função é do segundo grau. Esse valor que vai estar acompanhando o x ao quadrado vai ser um número aqui. Esse número eu posso chamar ele de a. Então, se eu perguntar a vocês, qual é o número que representa o a em tal função? Vai ser sempre o número que está do lado do x ao quadrado, certo? O número que estiver do lado do x ao quadrado vai ser o valor de a. Se eu perguntar a vocês, quem vai ser o valor de b? Vai ser sempre o valor que vai estar do lado do x. O x que não tem o quadrado, que não tem o 2 em cima. O x que está sozinho, só o valor dele aqui, ó, só o x. Então, quem estiver do ladinho do x vai ser o valor de b. E quem vai ser o valor de C? O valor de C vai ser o número que não tem x. Tudo certo? Então, aqui eu tenho alguns exemplos de função e não função. Só vai ser função do segundo grau se aparecer em cima do x esse 2, que representa uma função do segundo grau. Então, todas essas alternativas aparece o número 2 em cima. Quando não é função quadrática, não é função quadrática quando não aparece o 2 em cima do x ao quadrado, quando aparece outra letra que não é o 2, ou quando aparece outro número. No caso aqui eu tenho x ao cubo, é a mesma coisa de uma função do terceiro grau. Então, só vai ser função quadrática se tiver esse x ao quadrado. Quem é o valor de a? Vou pegar aqui, ó, alternativa A. Quem é o valor de a? É o número que sempre está do lado do x ao quadrado. Quem é que está do lado do x ao quadrado? Nesse exemplo aqui, eu tenho o sinal de menos e apenas o x ao quadrado. Então, nesse caso, quando tiver só o x ao quadrado, é a mesma coisa que eu ter o número 1. Então, se eu tenho um sinal de menos, o valor de a vai ser menos 1. Lembrando, o valor de a sempre do lado do x ao quadrado. O valor de b sempre do lado do x que não tem o quadrado em cima. Nessa letra A, quem é o valor de B? O valor de B vai ser 100. E o valor de C é o número que está sozinho. Só que nessa letra A não tem nenhum número que está sozinho. Se não aparecer, eu digo que C vale 100. Agora eu tenho o seguinte, valor da imagem de uma função quadrática. Quando eu pedir, ó, calcule o valor da imagem de uma função quadrática, a questão ela vai dar um f de alguma coisa para vocês. Eu vou ter um f e dentro do parênteses eu vou ter algum número. Vou colocar aqui um exemplo, um 2. O que é que vocês vão fazer? A questão ela vai dar uma função para vocês, ó, esse exemplo, x ao quadrado menos 5x mais 6. A única coisa que vocês vão ter que fazer é esse número que está aqui dentro do parênteses, vocês vão substituir onde tiver x na função. Onde tiver o x na função, igual a gente viu na aula passada. Onde tiver o x, eu vou substituir pelo valor que está dentro desse parênteses. E aí é só resolver. Tudo bem? Quando a questão pedir, calcule o valor da imagem da função quadrática. Aí ela vai colocar entre parênteses aqui e vai dar um número. E esse número eu vou ter que substituir onde tiver x na função. Vamos a um exemplo para a gente entender. Então ele diz aqui, ó, na primeira questão, dado uma função quadrática, onde eu tenho f de x é igual a x ao quadrado
menos 6x mais 8. Na letra A, ele quer que a gente encontre quem é o valor de A, de B e de C. Vamos resolver logo essa primeira letra A. Essa letra A, ele pede o valor de A, de B e de C. Me diga aí, quem é o valor de A, de B e de C dessa função? O dia é 1. Isso, muito bem. Toda vez que apareceu só o x ao quadrado, eu sei que o valor de A é 1. De B, 6. olha o sinal. Menos Olha, Menos 6. 6. perfeito, menos 6. Lembre sempre do sinal. Isso. E o valor de C? 8. Pronto. A gente já sabe agora encontrar o valor de A, de B e de C. Agora é o seguinte aqui, ó. Ele quer que a gente ache primeiro o valor de f de 1, depois de f de 0, f de menos 2 e f de 1 sobre 2. Eu estou fazendo a letra B já, não? Então vamos fazer um de cada vez para vocês verem como é fácil. Primeiro eu vou pegar o f de 1. Aí a questão deu f de 1. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou pegar essa função, a principal que ele deu, x ao quadrado menos 6x mais 8. E onde tiver o x, eu vou substituir por qual número? Por 1. 1. Isso, é só fazer isso. É só substituir e resolver. Então eu tenho, ó, x ao quadrado, onde tiver x, eu vou substituir por 1. Então vai ficar 1 ao quadrado menos 6 vezes x, só porque no lugar do x eu vou colocar 1, mais 8. Entenderam o que eu fiz? Onde tinha um x, eu substituí pelo número que está dentro do parêntese. Nesse caso, o número que está dentro do parêntese é o 1. Tudo bem? Tudo certo? Tudo jóia. Então vamos lá, vamos resolver. Ó. Quanto é 1 ao quadrado? 1 vezes 1 dá 1. 1. Perfeito. Menos 6 vezes 1 dá 6. Mais 8. Pronto. Só é responder. 1 menos 6 mais 8. Eu posso fazer o inverso. Ó. 8 menos 6 dá 2. 2 mais 1, 3. Achei a resposta. Quando ele pediu f de 1, a resposta deu 3. Pronto. É só isso que a gente precisa fazer. Difícil? Não. Pronto, muito bem. Vamos fazer o f de 0? F de 0 vai ser igual. Me digam aí como é que eu faço. Onde tiver o x, eu vou substituir agora por 0. Então vai ficar, ó, 0 ao quadrado menos 6 vezes 0 mais 8. E aí, do mesmo jeito, ó. Quanto é 0 ao quadrado? 0 vezes 0. 0. Menos 6 vezes 0. 6 vezes 0, 0 também. Qualquer número multiplicado por 0 é 0. Mais 8. Então, 0 menos 0 dá 0. E 0 mais 8, a resposta é 8. Pronto. Só isso que a gente precisa fazer. Tudo certo? Sim. Pronto. Se tiver dúvida, pode perguntar, viu? Vou fazer o próximo. F de menos 2. Eu tenho aqui f de menos 2. Vou fazer aqui embaixo. F de menos 2 vai ser o seguinte. Onde tiver o x, eu vou substituir por menos 2. Se liguem quando aparecer um sinal de menos, porque você vai precisar fazer jogo de sinais. Então,
se liguem nisso. Quando aparecer o sinal de menos, já fiquem preocupados. Eita, eu vou precisar fazer jogo de sinal, para vocês não esquecerem. Então, eu vou ter, ó, onde tem um x, eu vou colocar menos 2. Então, vai ficar menos 2 ao quadrado. Aí, para não ficar assim, ele solto, eu coloco ele entre parênteses, por conta do sinal de menos. Tá bem? Menos 6 vezes menos 2. Lembrando, eu não tinha x, estou substituindo por menos 2. Aí aqui eu tenho dois sinais, um de multiplicação e o outro de subtração. Então, também coloco entre parênteses. E depois, mais 8. Pronto. Vou somar tudo agora e ver. Menos 2 ao quadrado é a mesma coisa de eu pegar menos 2 vezes menos 2. Só que na multiplicação a gente faz jogo de sinal, né? Então, menos 2 vezes menos 2, menos por menos, dá mais. Então, o número vai ficar positivo. Número negativo elevado ao expoente para positivo. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, dá 4. Menos 6 vezes menos 2. Multiplicação, faço jogo de sinais. Menos por menos, mais. 6 vezes 2, 12. Tudo isso mais 8. Então, todos os números são positivos. Eu só preciso fazer o quê? Somar. 8 mais 12 dá 20. 20 mais 4, 24. Dúvidas até aí? Não. Pronto. E por último, eu tenho f de 1 sobre 2. Esse daqui vai usar uma ideia que vocês viram lá no ensino fundamental de vocês. Só não sei se vocês aprenderam, mas que vocês viram. Que é a ideia de MMC. Eu acho que vocês se lembram. Só não. Só não. Sim. Então vamos lá. Ó. Onde tiver o x, eu vou colocar 1 sobre 2. Então vou ter, ó, f de 1 sobre 2 vai ser igual. Onde tiver o x, eu vou colocar 1 sobre 2. Presta atenção que eu posso colocar uma questão dessa na prova. Um número com fração. E aí vocês já vão saber como fazer. Eu vou colocar 1 sobre 2 ao quadrado. Eu sempre coloco entre parênteses porque eu acho mais bonito. Fica uma questão mais organizada. Menos 6 vezes 1 sobre 2 mais 8. E aí eu vou ensinar uma regrinha para vocês. Toda vez que eu tiver uma fração e eu for elevar ela ao quadrado, ao cubo, a qualquer número que for, eu faço um número de cada vez. Então eu vou pegar, ó, 1 ao quadrado e depois 2 ao quadrado. E cada número fica na sua posição. Então, 1 ao quadrado dá 1. Dividido 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Então, na hora que eu pego 1 sobre 2 e elevo ele ao quadrado, vai ficar 1 sobre 4. Entenderam o que eu fiz aí? Sim, alguma dúvida? Aí, Professor, sim. Sim. beleza. Tá bem, pessoal. Então vamos lá, ó. Menos. Agora, ó, eu estou fazendo uma multiplicação com fração. Como é que eu resolvo? Multiplico quem está em cima, multiplico com quem está em cima e divido com quem está embaixo. Então, vou multiplicar o número que está em cima e vou dividir com quem está embaixo. Então, vou multiplicar. 6 vezes 1, 6. 6 dividido por 2, 6 dividido por 2, a resposta vai ser 3. Viram o que eu fiz?
Multipliquei 6 vezes 1 e dividi por 2. Multiplico quem está em cima, divido quem está embaixo. 6 vezes 1 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. E aí eu somo mais 8, que é o que sobrou. Ô, professor, aí quer dizer que o 6 ele só vai ser vezes quando for o de cima. Isso, E o resultado de cima vai ser dividido por de baixo. perfeito. Se em cima Ah, tivesse um 3, então multiplica com 6 vezes 3 e depois dividia por 2 que está embaixo. beleza. Valeu. E aqui eu vou só somar, ó. Eu não posso somar fração com número normal. Então eu vou repetir 1 sobre 4. E aí eu vou somar aqui, ó. 8 menos 3. 8 menos 3 dá 5 positivo. O 8 o sinal é positivo e o 3 o sinal é negativo. Então 8 menos 3 dá 5. Agora sim, ó. Aqui eu tenho que tirar o MMC. O MMC dos números que estão embaixo. Quem é o número que está embaixo? O 4. E embaixo do 5, eu sei que tem um número 1. Os professores lá do ensino fundamental não falaram, né? Toda vez que você não tem nada embaixo, a gente considera como tendo o número 1. Então, o que é que eu vou fazer? Tirar o MMC. Só que o MMC de 4 em 1 é sempre um número maior. Nesse caso, quem é o número maior? O 4. Então, é só eu colocar o 4 na parte de baixo. Só que, agora, o que é que a gente faz? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Perfeito, ó. Eita, coisa bonita. Chega a emocionar agora. Muito bem. Divide por quem está embaixo e multiplica por quem está em cima. Então, vamos lá. 4 dividido por 4 dá 1. E 1 vezes 1 dá 1. Mais, o sinal de mais está aqui no meio. A mesma coisa agora eu vou fazer com 5. 4, quem é que está embaixo? Número 1. Então, 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes 5, 20. E aí, só eu somar. Quanto é 1 mais 20? 21 sobre 4. Perfeito. Tem como eu dividir 21 sobre 4 e dar um número inteiro? Não. Então eu posso deixar a resposta como sendo essa, 21 sobre 4. Que eu disse, delta maior do que zero, eu vou ter dois números para x. Delta menor do que zero, não vou ter nenhum valor para x. E delta igual a zero, os dois valores vão ser iguais. Então eu considero sendo apenas um único número. Eu tenho esse exemplo 2, que ele dá o seguinte, x ao quadrado menos 12x mais 35. Então vamos com calma. Primeiro, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar o valor de A, de B e de C. Sempre vocês fazem isso. Então, eu tenho que encontrar primeiro o valor de A, de B e de C, porque isso já vai me ajudar na hora que eu for resolver. Então, vamos lá, com calma. Quem é o valor de A, de B e de C? Colocando o valor. Me digam aí, quem é o valor de A dessa função? 1. De B Menos 12. e de C, que eu já ia colocando lá, 35. 35. Pronto. Isso é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Tá bem? Agora, a segunda coisa é encontrar o valor de delta. Então, quem é delta? A forma do delta é b ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Sempre eu faço por partes. Então, eu faço primeiro o delta. Então, vamos com calma. Delta vai ser igual. Quem é o valor de B? Menos Menos 12. 12. Aí vai ficar ao quadrado. Quadrado.
Isso, então eu coloco dentro de parênteses só para ficar mais bonitinho. Então, menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A. Quem é o valor de A? 1. Vezes o valor de C. Quem é o valor de C? 35. Pronto, ó. Sempre com calma. Delta vai ser igual. Número negativo elevado a um expoente par fica positivo. Porque eu vou pegar ó, 12 vezes 12, menos 12 vezes menos 12. Aí quando eu faço o jogo de sinal de dois números negativos, fica positivo. Então, eu já faço direto para facilitar a minha vida. Então, quanto é 12 ao quadrado? 12 vezes 12. Quanto é 12 vezes 12? E aí? 12 vezes 12 vai dar 144. Eu ia falar. Pô, eu leio o pensamento, tá vendo? Menos, ó. Menos. Agora eu vou multiplicar. 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 35. Quanto é 4 vezes 35? 4 vezes 5 dá 20. Coloco 0, vai 2. 4 vezes 3, 12. 140. 13, 14. Muito bem, 140. Muito bem, ótimo. Agora é o seguinte. Delta vai ser igual. Quanto é 144 menos 140? 4. 4. O valor de delta foi maior do que zero, igual a zero ou menor do que zero? Maior. Maior. Se ele é maior, eu vou ter quantos valores para x? 2. Então eu sempre olho isso, viu? Sinal que eu encontrei o delta. Ele já deu no maior do que zero, então eu sei que eu vou ter dois valores para x. Professor, e se desse menos 4? Se desse menos 4, você já poderia parar aqui, porque ia dar um número negativo e eu ia saber que eu não conseguiria encontrar o valor de x. E se fosse igual a zero, eu ia responder porque eu sabia que ia ter um único valor. Tudo bem? Agora vamos para o segundo ponto. Agora a gente usa a outra forma. A outra forma é x é igual. Lembrando que isso daqui é fórmula, viu? Ó, então esse sinal de B aqui, ó. Vixe, meu Deus, peraí. Esse sinal de B aqui, ó, é menos B, mais ou menos raiz de delta, dividido por duas vezes o valor de A. Esse menos do menos B é da fórmula, viu? Então, vamos lá. X é igual. Quem foi o valor de B? Menos Menos 12. 12. Então, ó, eu tenho esse menos da fórmula, que é do menos B. Então, vai ficar menos aqui. E eu tenho um menos do 12. Então, vai ficar menos B, que é o menos 12. Eu vou ter dois sinais de menos. Para não ficar assim, eu coloco dentro dos parênteses. Se vocês quiserem, já pode fazer direto. Menos por menos, eu sei que vai ficar um número positivo. Mas isso depende de vocês. Se vocês não quiserem, para não esquecer, pode deixar. Que depois a gente faz jogo de sinal. Mas se vocês quiserem já fazer direto, vocês já fazem. Tudo bem? Então tenho mais ou menos a raiz de delta. Quem é o número de delta que a gente encontrou? 4. Então só substituir. Tudo isso dividido por duas vezes o valor de A. E quem foi o valor de A? 1. Pronto. Encontrei a fórmula. A fórmula é essa. Então, quem vai ser x vai ser igual. Menos por menos, mais. Então, vai ser 12, mais ou menos. Quem é a raiz de 4? A raiz de 4 é 2. 2. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, 2. 2. Pronto.
Agora a ideia é fazer o seguinte, ó. Eu tenho um sinal positivo e um sinal negativo. Eu faço o primeiro x sendo o valor positivo e eu faço o outro x sendo o valor negativo. Então, por isso que são dois números diferentes, porque um é positivo e o outro vai dar com um sinal negativo. Então, vou ter, ó, eu vou chamar de x uma linha, o valor que eu pegar o termo positivo aqui. Então, vou ter, ó, 12 mais 2. Tudo isso dividido por 2. Eu peguei o primeiro sinal, o sinal positivo. Então, eu vou ter, ó, quanto é 12 mais 2? 14. 14. E 14 dividido por 2 vai dar quanto? 7. Então, o meu x, uma linha, é 7. Tudo bem? Agora o x, duas linhas. X, duas linhas, vai ser igual. Agora eu vou usar o sinal negativo. Então, eu vou ter 12 menos 2 dividido por 2. Quanto é 12 menos 2? 10. E quanto é 10 dividido por 2? 5. Então, x duas linhas vai ser 5. Então, achei dois números para o x? Sim. Então, a resposta é x uma linha dá 7 e x duas linhas dá 5. Difícil? Quando Não. x for menos 2, eu substituí na fórmula e o resultado deu 4. Então, vou lá, ó. Menos 2 em x, lembrando que x é toda a reta que está na horizontal, que está deitada. Eu vou e procuro menos 2. Menos 2 está aqui, ó. E em y deu o número 4 positivo. O 4 positivo está aqui em cima, ó. E aí o que eu faço? Eu vou subindo as retinhas até as duas se encontrarem. Quando as duas se encontrarem, eu faço um ponto. Esse ponto vai representar os dois valores que eu acabei fazendo. Que aí eu posso chamar de ponto A para facilitar. Tudo bem até aí? Sim. Pronto, que isso aqui a gente viu na aula passada, né? Só porque a gente viu com função do primeiro grau. Aí, ó, do mesmo jeito. Se x for menos 1, quanto vai ser o valor de y? Vai ser 1. Então, ó, quando x for menos 1 está aqui, o valor de y foi 1 positivo. Então, ele está aqui, ó. 1 em y menos 1 em x. Quando x for 0, o y também vai ser 0. O ponto que eu tenho 0 e 0 é esse ponto central aqui, ó, do meio. Ele representa o ponto menos x e x. Se x for 1, o y também vai ser 1. Então, eu faço o gráfico usando apenas os pontos. Depois que eu tracei todos os pontos, aí tem o seguinte, o mais importante, ó. Quando a gente tinha função do primeiro grau, o gráfico era sempre uma reta. Gráfico de uma função do primeiro grau, o gráfico é sempre uma reta. Gráfico de uma função do segundo grau é sempre uma parábola. É sempre como se fosse um Vzinho, que ele pode ser voltado para cima ou para baixo. A gente vai ver daqui a pouco. Então, ó, gráfico de uma função quadrática vai ser sempre esse formato de V, que é chamado de parábola. Toda vez que o valor de A for um número positivo, se lá na hora que eu encontrar x ao quadrado mais 2x mais 1, eu vou olhar primeiro o valor de A. O valor de A, sempre o número que está do ladinho do x ao quadrado. Se esse número for um número positivo maior do que zero, a concavidade, ou seja, as duas perninhas,
do meu gráfico vão estar voltadas para cima. Se o A for maior do que zero, a concavidade vai estar voltada para cima. As duas perninhas vão estar voltadas para cima. O Vzinho vai estar normal. Se o A for um número negativo, se eu tiver, por exemplo, menos x ao quadrado mais 2x mais 5, esse menos ao x ao quadrado, ó, não está negativo, então o valor de A é negativo. A concavidade dela, o Vzinho agora vai estar de cabeça para baixo. Então, ó, se o A for positivo, o Vzinho vai estar para cima, normal. Se o A for negativo, o Vzinho vai estar para baixo. Quanto menor o valor absoluto de A, maior será a abertura da parábola. Ou seja, quanto menor for o valor que está acompanhando o x, maior será a abertura dessa minha parábola. Quanto maior for o valor de A, vamos supor que A seja, por exemplo, 8x. Então, essa abertura ela vai ser menor do que se fosse só x ao quadrado. Então, quanto maior o valor de A, menor será a abertura. O Vzinho vai se fechando. Se A for um número pequeno, então a abertura vai ser maior. Então, aqui eu tenho esse exemplo. Ó. Trace no seu caderno o gráfico da seguinte função. 2 vezes x ao quadrado. É claro que eu vou ajudar vocês, né? Então, primeira coisa que eu faço, eu vou usar apenas 3 números. Eu vou usar valores para x e eu quero encontrar os valores em y. Só isso que eu preciso fazer. Então, eu vou usar 3 números. Eu vou usar o número menos 1, o número 0 e o número 1. Com esses 3 números, eu consigo fazer o meu gráfico, certo? Então, eu vou substituir. Onde tiver o x, eu vou substituir por esses valores. Primeiro, eu vou usar o menos 1. Então, eu vou ter, ó, 2 vezes menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado, menos 1. Número negativo elevado ao expoente par, fica positivo. 1 ao quadrado dá 1. E 2 vezes 1 dá 2. Viram o que eu fiz? Só fiz substituir. Onde tinha um x, eu coloquei o número que eu coloquei aqui, porque eu quis escolher esses números para facilitar a minha vida. Agora, quando o x for 0, então vou ter, ó, 2 vezes 0 ao quadrado. Quanto é 0 ao quadrado? 0 vezes 0 dá 0. E 2 vezes 0, qualquer número multiplicado por 0 é 0. Então, quando x for 0, o valor de y também vai ser 0. E por fim, quando x for 1. Quando x for 1, eu vou ter 2 vezes 1 ao quadrado vai ser igual. 1 ao quadrado, 1 vezes 1 dá 1. E 2 vezes 1 dá 2. Então, quando x for 1, o y vai ser 2. E aí o que eu preciso fazer? Colocar no plano cartesiano. Todos os valores que estão no x, do 0 para a direita são positivos, do 0 para a esquerda são negativos. Então, vou ter menos 1, menos 2, vou colocar aqui menos 3. Eu posso colocar quantos números eu quiser, tá bem? Eu vou colocar só até o menos 3 para facilitar minhas contas. Essa reta que está na vertical são todos os valores de y. Na parte de cima são todos os números positivos. Na parte de baixo são todos os números negativos. E aí eu vou
substituir, ó. Quando x for menos 1, onde é que está menos 1 em x? Aqui, ó. Quando x for menos 1, o valor de y é 2 positivo. Onde é que está 2 positivo em y? Aqui em cima. Então, eu faço a retinha até as duas retas se encontrarem. Quando se encontrarem, eu faço o ponto. Vou para o próximo. Quando x é 0, o y também é 0. Então, onde é que eu tenho ponto 0 e 0? Exatamente na junção das duas retinhas, aqui no meio. Ó. Esse é o ponto 0 e 0. Tanto 0 em x, como 0 em y. E por fim, o outro, quando x é um positivo, o y é 2. Então, quando x for 1, 1 está aqui, ó, o y vai ser 2. Então, bolinha aqui, ó, na junção dos dois. E aí, o que eu preciso fazer? Eu sei que o gráfico é sempre uma parábola. O valor de A é positivo ou negativo? Positivo. Se é positivo, o Vzinho vai estar voltado para cima. Então, eu começo daqui de cima, passo no primeiro ponto, passo no segundo ponto e começo a subir. E passo no terceiro ponto. Ponto. Pronto. Tenho o gráfico da minha função. Lembrando que eu só preciso fazer isso uma única vez. Então, esse é o gráfico da minha função. Quando o gráfico está voltado para cima, em vezinho assim, o valor onde o gráfico começa a fazer a curva, ele é chamado de ponto mínimo. Ó, quando o gráfico está voltado para cima, ele não vai descer até um certo ponto e depois vai subir. Esse certo ponto, quando o gráfico está voltado para cima, quer dizer até onde ele pode descer. Então, nesse primeiro gráfico, ele desceu até o ponto 2. Então, se eu pedir qual é o ponto mínimo, é o ponto 2. Qual é o ponto mínimo nesse outro? Ponto 1. Qual é o ponto mínimo nesse outro? 0. Então, até onde o gráfico para e depois ele sobe de novo. Já quando eu tenho o gráfico, o Vzinho virado para baixo, agora eu tenho uma altura máxima, até onde ele sobe para poder descer. Então, da mesma forma, até que ponto ele sobe e depois começa a descer. Então, se eu tenho o gráfico voltado as perninhas para cima, eu tenho um ponto mínimo, até onde ele bate para poder subir. Se ele estiver de cabeça para baixo, eu tenho um ponto máximo, uma altura. Então, ponto máximo eu lembro de altura. Até que altura ele sobe depois para poder descer. Então, ponto mínimo, quando o gráfico está normal, voltado as duas perninhas para cima. Ponto máximo, quando as duas perninhas estão voltadas para baixo. E aí eu vou analisar até que ponto ele sobe. Eu vejo lá o valor de y, vejo lá ele subir até o ponto 2, então a resposta vai ser 2. Ponto mínimo, até onde ele começa a descer, ele desceu aqui, depois começou a subir, então sei que o ponto mínimo é 2 também. E aqui, se eu pedir para vocês encontrarem só os sinais, se eu pedir, ó, me diga qual o sinal do valor de A, depois o sinal do valor de B e o sinal do valor de C, se é positivo ou negativo. Como é que eu analiso isso? Só olhando o gráfico. Como eu disse a vocês, o valor de A, se o A for maior do que zero, o gráfico vai estar voltado para cima. Vou ter um Vzinho. Se o valor de A for negativo, o gráfico vai estar voltado para baixo. Então, analisei o sinal de A. Se A for positivo, voltado para cima. Se A for negativo, voltado para baixo. Agora, como é que eu sei o valor de B? Se o valor de B, o número for positivo, ó, se o valor de B, o número for positivo, ele vai começar a subir e vai passar por Y. Ele começa a subir, ó. Ele vem descendo por esse lado, chega até o ponto mínimo e começa a subir. Então, se ele começar a subir
e passar pelo ponto Y, eu sei que o valor de B vai ser positivo. Agora, se ele começar a descer, ó, aqui ele está descendo, passando por Y, se ele começou a descer, eu sei que o valor de B é negativo. Então, ó, se ele começar a subir e passar por Y, eu sei que o valor de B é positivo. Se ele passou por Y e começar a descer, eu sei que ele é negativo, esse valor de B. E por fim, se B for zero, ele vai passar exatamente, ó, na reta de Y. Ele vai ficar exatamente no meiozinho. Então, é como se eu não tivesse o valor de B. Eu só tenho o valor de A e o valor de C. Então, se B for positivo, ele vai passar por Y e vai aumentar, vai subir. Se for negativo, ele vai passar por Y e vai começar a descer. E se for exatamente zero, ele fica no meio de Y. E por fim, o valor de C, ele vai ser sempre o ponto onde passa o eixo em Y. Se ele estiver na parte de cima de Y, eu sei que vai ser todos os números positivos. Se ele passa na parte de baixo do Y, eu sei que vai ser negativo, porque ele está na parte de baixo. É só analisar o eixo Y. Então, para facilitar minha vida, eu fiz esse exemplo. Ó. A gente só precisa encontrar o sinal de A, de B e de C. Ver se A é positivo, B é positivo e C é positivo. E aí eu faço um de cada vez. Primeiro, o valor de A. A concavidade, as perninhas do gráfico, está voltado para cima ou para baixo? As duas perninhas estão voltadas para baixo. Se as duas perninhas estão voltadas para baixo, então o valor de A é negativo. Se é negativo, é menor do que zero. Ó, estou olhando o sinal, só olhando o gráfico. O valor de B. Quando o gráfico passou pelo eixo Y, ele está subindo ou descendo? Ó. Ele está subindo. Ele está subindo, chegou até uma certa altura e começou a descer. Então, quando ele passou pelo eixo Y, ele estava subindo. Se ele estava subindo, então o valor de B é positivo. E o valor de C? O valor de C, o gráfico está na parte de cima de Y ou na parte de baixo? Na parte de cima. Se ele está na parte de cima, então todos os valores são positivos. Então C também vai ser positivo. Dúvidas, pessoal, até aí? Então, para a gente finalizar, aqui eu tenho o seguinte, ó. Quando eu descobrir lá que delta foi igual a zero, eu disse que eu tinha exatamente o único valor para x. Então, o gráfico ele vai cortar exatamente o eixo x em apenas um número. Quando o valor de delta for maior do que zero, eu vou ter dois números para x. Esses dois números para x quer dizer que o gráfico vai cortar o x em dois pontos. E se delta for menor do que zero, quer dizer que eu não vou ter nenhum número para x. Ou seja, o meu gráfico ele não vai cliscar no eixo x. Ele sempre vai ficar acima de x ou abaixo. Mas ele nunca vai passar pelo eixo x. Então, ó,